volta ao seu programa. A gente hoje está trazendo informações aí para você que tem animaizinhos em casa. A nossa enquete de hoje é a seguinte: qual é a sua dúvida? Então manda sua dúvida, é aquele programa para resolver as dúvidas. Quais são as suas dúvidas com relação ao cuidado que a gente deve ter com os animais de estimação na nossa casa? Então, facebook.com/seuprograma e tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Antes da gente entrar nas dicas propriamente dadas aí para o seu animalzinho de estimação, com o nosso veterinário e a Gianina aqui, que é a proprietária de um cachorrinho e vai poder dar o contraponto de tudo aqui no nosso programa hoje, eu quero conversar via Skype aqui com a psicóloga que você já conhece, já teve aqui no seu programa, a Rebeca Estina. Oi, Rebeca, boa tarde. Oi, tudo bem, meu querido Wagner? Boa Tudo tarde. Tudo bom? Boa tarde. Rebeca e o Rocco. Rebeca tá aí bem acompanhada, né? Ele tem que participar junto, né? A gente tá falando de animaizinhos. Com certeza. Rebeca, o que a gente queria saber com você é justamente essa relação de carinho, de amor que se estabelece entre o dono de um animalzinho e esse animal. Isso realmente é saudável? É muito saudável. Assim, você tem um animalzinho, ele te ajuda de várias formas. Eu vou dar uma listada rápida aqui pra gente entender um pouquinho. Primeira coisa, ter um animal ajuda o coração, faz bem pro coração. Por quê? Porque quando a gente tem um cachorrinho, por exemplo, em casa, a gente é mais motivado a sair para andar com o cachorrinho, para fazer exercício físico. Então a gente acaba fazendo exercício físico. Uhum. A gente tem também o carinho do bichinho. Tem coisa mais gostosa do que receber essa afetividade de um bichinho que ama a gente de volta, sem pedir nada, a não ser comida e água? É um custo-benefício muito bom, né, Rebeca? Muito bom. E assim, nessa questão, ajuda no estresse, na questão emocional. E tem também o benefício que a gente tem mais disposição, porque a gente tem que sair com o cachorrinho, a gente tá com o cachorrinho, com o gatinho, o animal que seja, né, que a gente escolha. Agora eu queria chamar a atenção também para uma questão terapêutica. Os animais podem ajudar a gente de forma emocional e física na questão terapêutica. Eu já visitei um centro de ecoterapia, onde os cavalos eram utilizados nessa questão de terapia mesmo, para crianças com síndrome de Down, para crianças com autismo, para crianças que têm problema de hiperatividade, déficit de atenção. Então, os animais, eles podem servir bem para o nosso dia a dia, mas eles podem, além disso, eles podem ajudar problemas emocionais também e físicos. Ô, Rebeca, agora tem todo esse lado positivo de ter os animaizinhos de estimação em casa. Eu sei que para criança também é muito legal ter um bichinho, né? Porque cria uma interação. Aprende essa questão de se importar por alguém, cuidar de alguém. A criança já vai aprendendo cedo. E também a questão da imunidade. É bom para a saúde da criança. Até esqueci de falar isso, obrigada pelo assunto. Existem muitos estudos que comprovam que crianças que crescem com animais, elas têm menos tendências a terem doenças respiratórias, doenças como a asma, a bronquite. Então não faz bem só para o emocional da criança, faz bem para o físico também. E eu tenho aqui o Rocco e eu fico muito feliz porque ele é bem companheiro da Olivia já. E eu vejo essa interatividade em casa, é muito bom para ela. Ela sorri, dá risada para ele, é uma graça. Agora, tem um outro lado, né, Rebeca, de que eu vejo que os seres humanos, às vezes, eles colocam toda a carência em cima dos animais. Às vezes, pessoas que não podem ter filhos acabam substituindo o amor para os bichinhos. Tem um lado também de exagero? Tem. O que a gente chama de humanização dos animais. Exatamente. Isso acontece porque uma explicação de uma antropóloga, chamada Miriam Goldenberg, ela disse que é o seguinte: a gente está numa sociedade muito individualista e a gente fica muito sozinho. E uma das reações para essa solidão é ter um bichinho. E a gente acaba humanizando esse bichinho. Só que é um problema. Por quê? Porque quando a gente coloca o bicho no lugar de uma pessoa, a gente cria uma dificuldade emocional. A gente pode acabar se limitando a esse bicho quando a gente deveria estar se relacionando com outras pessoas. E a troca com o animal, ela é tranquila, ela não tem tantas exigências. Quando você está com uma pessoa, você tem diferença de ideias. O animal fica quietinho. O animal te dá amor de volta, mas não fala nada. O máximo que ele faz é latir. Isso é legal a curto prazo, a longo prazo é um problema, porque a gente acaba ficando mais individualista ainda, mais isolado. E os problemas emocionais, eles pioram quando a gente está isolado do mundo. A gente sabe disso, né? Com certeza.
Olha, Rebeca, a produção até me colocou um dado aqui. Especialistas do Centro de Pesquisa do Hospital de Brest, na França, comprovaram que crianças autistas que passaram a ter um cão ou um gato quando já tinham mais de 5 anos de idade, tiveram mais chance de apresentar melhora no relacionamento com outras pessoas, comparando com as outras crianças que tiveram um convívio comum sem a presença de um animalzinho. Então, realmente faz grande diferença, né? Cientificamente, eu acho que é sempre positivo ter um bicho, desde que a gente não coloque ele no lugar de pessoas. Essa não é minha área, nós temos um veterinário aí muito legal, tô gostando de ouvi-lo. A gente sabe que se a gente coloca o bichinho na posição de pessoas, a gente também acaba trazendo problemas para os animais. Eu li sobre isso na minha área, mas eu dei uma pinceladinha e eu vi que a gente não pode tratar o bicho como gente, porque a gente acaba projetando as nossas necessidades no bichinho. E o que o bicho precisa, o animalzinho precisa, não é o que a gente precisa. Ele precisa caminhar, ele precisa do alimento dele, não precisa de arroz e feijão, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque não vai fazer nem bem pra gente, nem pro próprio animal. Muito bem. Rebeca, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que é sempre especialíssima aqui, viu? Obrigada pelo convite, um beijo a todos, o programa tá ótimo. Deus abençoe vocês. Você também, tchau, tchau. Tchau. A Rebeca, Fábio, falou sobre esse lado da humanização dos animais, de como pode ser ruim para o ser humano colocar toda essa afetividade. Agora, para o animal também é muito prejudicial, né? Quando a gente lida com o animal como se ele fosse gente. Realmente, às vezes tem pessoas que extrapolam, né? E querem que o animal tenha postura. Inclusive, quando eles conversam assim, com o veterinário, a gente vê que eles conversam colocando o animal numa posição de um ser humano, né? Praticamente, né? Ele é muito inteligente, ele faz isso, ele faz aquilo. A gente sabe que os animais desenvolvem um pouco de inteligência, mas a grande parte é um condicionamento que a gente acaba dirigindo a eles, né? Esse condicionamento, de uma forma ou outra, a gente dirige eles a isso. Mas as pessoas, mas tem também um lado muito positivo, né? Eu já tive casos de pessoas que deu indicar que adquirisse um animalzinho porque a criança não se relacionava na escola e nada. Coloca um cãozinho na vida dele que ele vai se relacionar. No momento que entrou o cãozinho, surgiu um novo assunto para ele comentar na escola e tal. Depois de um certo tempo, o cãozinho foi esquecido, porque agora ele só convive com os colegas e até esqueceu um pouco do convívio com o animal. Mas graças a Deus foi melhor assim, né? O animal entrou, fez a diferença. Fez a diferença e fez com que ele se relacionasse depois muito bem dentro da escola e com seus amigos. Né? Ô, Janina, a gente sabe que um bichinho em casa conquista, né? E você e o Danilo são apaixonados. Danilo, que é o marido da Janina, são apaixonados pelo arte. Agora, um clássico é que a gente já sabe, bichinho tem a comida de bichinho. Ser humano tem a comida de ser humano. Como é que vocês resistem à tentação de não dar comida para o arte? Então, na verdade, o que a gente sabe, por causa das informações, que dão os mesmos veterinários, né? Porque a gente quer dar o melhor para ele. E o veterinário fala que comida, se você dá a comida que você come, não sempre acha o equilíbrio correto de alimentação para o animal, de vitaminas, das mesmas coisas que a gente precisa, mas que o animal também precisa. Então, eu acho que isso é básico. E a gente não sabe como dar a comida para ele. A gente até poderia dar a comida feita, mas tem que fazer para ele pensando nele. Então, isso é um desafio muito grande. Nesse caso, a gente tem a ajuda das comidas especiais para animais, que tem que escolher muito bem a comida também, não pode ser qualquer uma. A mais baratinha. Não pode ser a mais barata. Geralmente, dependendo da raça também tem diferença de alimentação, porque cada raça tem suas necessidades. Então, tudo isso a gente tem que estudar bastante. Assim, eu refletia quando você falava, né? A gente estudou bastante antes de escolher o arte. Em tudo, né? Por causa do apartamento e tudo, a gente não queria que o animalzinho passe sofrimento. Sim? Então, ele é tranquilo, ele fica em casa, tudo bem. A raça tem essas características que possibilitam, né? Às vezes. Já conheci alguns familiares do Arte que não são tão tranquilos assim. Como é o nome da raça? Schnauzer, miniatura. A raça tem 3 tamanhos. O mini é esse aqui, que é o menorzinho.
Aí... Ô, doutor, falando sobre essa questão da alimentação que eu estava falando com a Gianina, frutas, legumes, nada a gente pode dar? Não, pode. O grande problema não está ligado a frutas e legumes, né? O grande problema está ligado às comidas que normalmente do dia a dia da nossa casa, né? O almoço, como ela já citou, jantar. Se for querer dar comida caseira, você vai ter que elaborar um cardápio para o seu animal e fazer aquilo separadamente da sua. Jamais você vai querer aproveitar aquela sobra da panela, aquele fundo de gordura, que era um clássico no passado. Que é um clássico, né? E todo mundo se aproveita, né, dessa parte. Então aí criando transtornos sérios, porque os cães, eles não têm a mesma resistência que nós temos, assim, do ponto de vista, vou dizer, imunológico e do ponto de vista, vamos dizer, de funcionamento renal, funcionamento hepático, não tem a mesma coisa, a mesma capacidade. Né? Então, normalmente, eles vão sentir com muito mais rapidez as consequências de uma alimentação pesada, gordurosa e temperada, não é? Agora, escolhi bem a alimentação do meu animal. Então, a Janina falou muito legal sobre o estudo, né? Ela e o Danilo foram estudar para ver qual é a ração ideal para o tipo de raça. O seu veterinário pode te ajudar na escolha, não é simplesmente ir lá na prateleira e pegar qualquer uma. Agora, vamos falar sobre quantidades. Eu conheço gente que vai sempre lotando o potinho do animal e sempre que ele tem fome ele vai lá e come. Os animais, eles têm esse discernimento de quando parar de comer ou a gente é que deve dar a quantidade? O animal tem animais que tem, independente de você colocar à disposição dele, ele só vai se alimentar 1 ou 2 vezes ao dia, ele não vai se incomodar. Agora, veja bem, quando você deixa um alimento à disposição do animal, é a mesma coisa que você pegar um pacote de bolacha, abrir o pacote, jogar em cima da mesa e falar, eu vou comendo quando tiver vontade. Você vai fazer com que aquilo vá perdendo a consistência, vai oxidando algumas partes de vitaminas, vai tendo alterações. Então também não é a conduta. E o animal ninguém deve permanecer com os dutos digestivos tomado totalmente o dia inteiro. É preciso que se dê um tempo para a digestão se realizar. E o animal que come em pequenas porções o dia inteiro, ele não tem esse tempo. Esse tempo do processo digestivo descansar, né? Diz, Janina. Uma coisa muito importante que, falando da comida dos animais, também o esquema deles, tem comidas que não fazem bem para eles e tem comidas que são perigosas para eles. Por exemplo, o frango. O frango é muito perigoso, às vezes a gente sei lá, eu lembro de antes, né? A gente costumava dar a patinha do frango, ossinho. É o pior que tem, pelo que me falaram pra gente, não? Que o osso do frango, ele é muito... ele tá querendo descer. Pode deixar, não tem problema. Uma boa resistência, né? Ele não tem e ele é muito filoso também. Então, e ele é pontiagudo, são ossos pontiagudos. Pode machucar o animal, pode né? Exatamente. Criar transtornos, exigir cirurgias sérias, tudo mais. Muito bem. Tem várias perguntas chegando, muita gente querendo saber várias coisas. Eu vou tentar responder as dúvidas de todo mundo aqui. Então fique ligado, a gente faz um intervalinho, coisa rápida, e a gente volta já, não sai daí.